Olá, pessoal aí da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, de Matemática, e nesta aula nós vamos falar ainda sobre a tangente na circunferência trigonométrica. Antes de começar esse assunto, eu gostaria de relembrar vocês, será que existem outras formas de encontrar, calcular, visualizar a tangente de um arco sem ser pela utilização de catetos de um triângulo retângulo? Então, nós vamos dizer que sim, tá? Que sim, que nós podemos visualizar a tangente em uma reta que é chamada de reta tangente. Essa reta é tangente à circunferência trigonométrica em um ponto específico, no ponto 1 para x, 0 para y. Reta tangente significa que intercepta a circunferência em um único ponto e que é perpendicular ao raio da circunferência naquele ponto. Nesse caso, o eixo x, tá? Coincide aqui com o eixo x. Então, aqui está indicado na figura o ângulo x e para cima a tangente daquele arco, que é a projeção desse arco na reta, tá bom? Então, essa reta, ela é chamada de tangente mesmo, que intercepta a circunferência em um único ponto. Aqui, um resuminho para vocês dos sinais da tangente. Então, vamos relembrar que a tangente é positiva no primeiro e também no terceiro quadrante. Por quê? Porque a sua projeção fica para cima do eixo x. E a tangente é negativa nos quadrantes, no segundo e também no quarto, porque a sua projeção vai ser para baixo dessa reta tangente, ok? Então, aqui já fica um resumo para vocês dos sinais. Claro, né, que relembro também a tabela de valores notáveis para os ângulos que são notáveis: 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360, que aqui estão em graus, e os seus valores de tangente. Também quero lembrar, né, então já estou até respondendo aquela pergunta que eu fiz no comecinho dessa aula, de que não é a única forma da gente calcular a tangente que seja por meio dos catetos de um triângulo retângulo. Nós também podemos calcular a tangente fazendo a divisão do seno do ângulo pelo cosseno do seu ângulo, tá? E por esse motivo, as tangentes de 90 e 270 graus não existem. Por quê? Porque o cosseno desses ângulos é igual a zero. Então, qualquer número dividido por zero não foi definido na matemática ainda, então nós dizemos que não existe. Esse símbolo aqui significa que não existe, ok? Nenhum matemático ainda conseguiu demonstrar a divisão por zero na matemática. Quem sabe pode ser você o próximo a fazer essa demonstração. Se você fizer, me conta, tá bom? Então, antes de você demonstrar isso, eu vou deixar uma atividade aqui. São 3 valores, tá? Então, já estou envolvendo um pouquinho do seno, do cosseno e também da tangente do ângulo de 120 graus. Todas elas do ângulo de 120 graus. Para que vocês coloquem esses valores de A, de B e de C em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Notem, vou deixar uma dica antes de deixar o tempinho aí para vocês, que o ângulo de 120 graus está no segundo quadrante. Então, você tem que fazer a redução para o primeiro quadrante e o valor, antes de dar o valor, não se esqueça de que você tem que colocar o sinal dessas relações no segundo quadrante. Não vou falar mais nada, agora é com vocês.
Então, turma, vamos lá? Começamos pelo ângulo que é 120 graus, ao segundo quadrante. Como eu disse, começamos com a sua redução ao primeiro quadrante. Eu faço a diferença do ângulo com o ângulo que está no eixo X no segundo quadrante, que é o ângulo de 180. Então, 180 menos 120 é o ângulo de 60 graus. Então, na hora de usar os valores, eu vou utilizar os valores do ângulo de 60 graus. E aí, vou olhar os sinais, não esquecer, eu sempre chamo bastante atenção disso, porque muitas vezes a gente esquece mesmo. Então, olhar os sinais dessas relações no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante é positivo, então seno de 120 é igual ao seno de 60. O cosseno no segundo quadrante é negativo, então cosseno de 120 graus será menos cosseno de 60. E a tangente no segundo quadrante também é negativa, tá? Então, eu vou colocar o menos na frente da tangente de 60 graus. Esses valores que eu coloquei aqui são os valores que estão na tabela de valores notáveis, ok? Então, já escrevi todos os valores, agora, para responder o exercício, eu vou colocá-los em ordem crescente. Menos raiz de 3 é menor do que menos meio, que é menor do que raiz de 3 sobre 2. O único valor positivo, né, com certeza, seria o maior. Então, na hora de colocar em ordem, menos raiz de 3, tangente de 120. Menos 1 meio, cosseno de 120. E, por último, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 120, que é o maior dos valores, ok? Então, tá ali na ordem crescente. O próximo exercício vai envolver também essa análise de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, qual das relações aqui vai satisfazer a condição do ângulo que está entre π e π sobre 2? Então, o ângulo pertence a um intervalo. Esse ângulo x, ele é maior do que π sobre 2 e ele é menor do que π. Primeiro passo, identifiquem em qual quadrante esse ângulo está e depois analisem cada uma das relações que estão colocadas aqui no nosso enunciado para saber qual delas é a verdadeira. Então, bora lá! Vamos lá então, pessoal? Nós vamos começar identificando em qual quadrante esse ângulo está. Então, se ele é maior do que π sobre 2, π sobre 2 é 90 graus. E ele é menor do que π, π vale 180. Então, ele está entre 90 e 180 graus. Por isso, ele pertence ao segundo quadrante. Para ajudar ainda nessa visualização, eu trouxe para vocês as figuras com os sinais em cada um dos quadrantes. Então, ele está no segundo quadrante, o seu seno é
Positivo porque está acima no eixo Y. O seu cosseno é negativo porque está à esquerda no eixo X. E a sua tangente é negativa porque ele pertence ao segundo quadrante, ele vai projetar abaixo na reta tangente, que é a reta auxiliar paralela lá ao eixo Y. Então, de todas essas alternativas, cosseno é positivo? Não. Tangente é positiva? Também não. Seno é negativo? Não. Mas a tangente sim é negativa, então a afirmação que é a correta é de que a tangente desse ângulo, o ângulo que está no segundo quadrante, é de que a tangente é um valor negativo, ok? Então essa atividade foi para a visualização dos sinais e com isso nós já fizemos uma revisão dos sinais de seno, cosseno e tangente. Então, para um próximo exercício, eu vou propor para vocês, né, o cálculo da tangente de 14π sobre 3. Então, eu sempre gosto de deixar uma dica, né? A professora que gosta de dar dica, que daí eu já ajudo todos os alunos. Substitui o π por 180, faça a transformação da sua unidade de medida. E aí, você vai verificar o que é necessário para o cálculo dessa tangente. Mas a gente já volta para discutir isso também. Então, pessoal, vamos lá para a resolução desse exercício. Como eu disse, tá? O ângulo está sendo dado em radianos, não impede de que você resolva em radianos. Na minha concepção, né, na minha ideia de resolução, fica melhor a visualização quando a gente escreve o ângulo em graus. Então, eu estou te dando a minha percepção. Cada um de vocês tem um jeitinho de fazer, tem a forma do seu professor explicar também. Então, vocês podem ter resolvido de outra forma. O importante é chegar na resposta correta. Então, eu vou colocar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi transformar o ângulo que está em radianos para graus. Então, no lugar do π, eu coloquei 180, que π equivale a 180 em graus, tá? Fiz a multiplicação e cheguei de que o ângulo vale 840 graus. Pronto, o ângulo vale 840 graus. Ele é maior do que 360. Então, com certeza, ele dá mais de uma volta na circunferência trigonométrica. Então, o primeiro passo é calcular a menor determinação desse ângulo. Então, toda vez que o ângulo for maior do que 360 graus, você calcula a menor determinação primeiro, que também pode ser chamada de primeira determinação. Divido esse ângulo por 360 e aí eu chego ao resultado de que ele dá 2 voltas na circunferência, ou seja, 720, e cai exatamente sobre o ângulo de 120 graus no segundo quadrante. Então, 120 graus está no segundo quadrante, quer dizer que o ângulo de 840 graus, que é o ângulo de 14π sobre 3, está no segundo quadrante, tá? Então, eu
preciso fazer isso para olhar o sinal dessa relação. Lá no segundo quadrante, nós temos que a tangente é negativa. Então vejam que sempre os passos são os mesmos. Primeira determinação, olho o sinal, está no segundo quadrante, eu faço a redução ao primeiro quadrante. Então, a redução do segundo para o primeiro quadrante é a diferença do ângulo com o ângulo de 180 graus, porque o ângulo de 180 graus é aquele que está sobre o eixo X. Então, eu vou fazer essa diferença, 180 menos o ângulo de 120 graus, então eu chego de que ele tem os valores equivalentes ao ângulo de 60 graus, sem esquecer do sinal, tá? Então, a tangente de 14π sobre 3 vai ser o quê? A tangente de 120, ok, as duas têm o mesmo sinal, que é menos a tangente de 60. Menos tangente de 60, eu olho lá na minha tabela de valores notáveis e vejo que a tangente de 60 graus é raiz de 3, só coloco o sinal negativo na frente, tá bom? Então, eu aqui deixo para vocês a dica de que vocês não se esqueçam no final de colocar o sinal. Acho que eu já falei isso para vocês, mas vale a pena repetir, tá bom? Então aqui, mais um exercício. Agora um exercício no triângulo retângulo, mas que envolve o nosso conteúdo de tangente, tá? Então, veja que aqui vai lembrar aquele assunto que eu tinha comentado com vocês com relação à sombra do Sol. A árvore formando um ângulo de 90 graus, lembra que eu falei para vocês que é a sombra? Então, a projeção dessa sombra dessa árvore é de 15 metros. Com isso, tendo a sombra da árvore, a gente consegue calcular a altura da árvore quando a gente tem o ângulo formado dessa sombra com o topo da árvore. Então, a atividade aqui é você encontrar qual é a altura da árvore, sabendo que a sua sombra formada lá com o solo é de 15 metros e de que o ângulo formado da sombra que está no solo até o topo da árvore é de 45 metros. Desculpa, 45 graus. Já pensou 45 metros o ângulo? Não, ângulo só podem ser dados em graus ou em radianos. Então anota lá no seu caderno, põe um post-it somente em graus ou radianos. Então calculem bem rapidinho lá, bem tranquilo esse exercício, a gente já volta.
Vamos lá então, pessoal? Aplicando aqui o conceito de tangente no triângulo retângulo. Então, a tangente do ângulo de 45 graus é igual à divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a altura da árvore, que é desconhecida. Então, coloquei aqui H. O cateto adjacente é a nossa sombra, que vale 15 metros. Então, aqui o 15 está dividindo, passei para o outro membro multiplicando, tá? Então, ficou tangente de 45 vezes 15. Dessa forma, eu já isolei ali o H, que é a altura da nossa árvore. Multiplicando 15, que é a sombra, pela tangente de 45, que vale 1, tá aqui, vale 1, nós vamos ter que a altura dessa árvore é de 15 metros. Vejam, exatamente igual a mesma distância do que a sombra. Isso aconteceu por quê? Porque o ângulo é de 45 graus, tá, pessoal? Não acontece para qualquer ângulo, não. Porque aqui eu tenho um triângulo isósceles. Como é que eu sei que é isósceles? Porque os dois ângulos aqui da base dele medem 45 graus, porque eu já falei para vocês que os ângulos agudos de um triângulo retângulo, quando somados, resultam em 90 graus, que eles são complementares. Então, se você já tem um ângulo de 45 graus, com certeza o outro vale também 45 graus. Por isso, deu a coincidência da árvore também medir 15 metros, que é o mesmo comprimento da sua sombra. Ok? Então, nessa aula aí nós falamos, né? Nessa aulinha que nós estamos terminando agora, nós falamos sobre a relação de tangência aí, né? Tanto na circunferência trigonométrica como também no triângulo retângulo, fazendo essa retomada do nosso conteúdo que já tinha sido estudado anteriormente. Essa tangente na circunferência é encontrada na reta auxiliar tangente à circunferência trigonométrica no ponto 1, 0. Então, eu espero que vocês continuem estudando, fazendo as atividades propostas e a gente se vê na próxima aula.